WhatsApp. Falando em Venezuela, acho que é importante também, né, o Sakamoto, a gente trazer a atualização do que está acontecendo no país. E eu acho que o assunto do dia hoje, inclusive, é em relação à convocação, né, do que ficou ali como segundo colocado, mas ele que se autodeclarou eleito, a, 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 a se apresentar à Suprema Corte, ao tribunal, né? E aí isso também está trazendo muita preocupação lá na Venezuela. O presidente Lula evitou comentar a decisão de Edmundo Gonzalez de se autodeclarar presidente eleito da Venezuela. É questionado por jornalistas sobre o assunto ao deixar o hotel ontem no Chile, onde ele está hospedado, em Santiago. Lula falou: o cara nem tomou posse ainda e já quer que eu fale a respeito da repercussão, inclusive, disso, da declaração de ontem do Gonzalez. Como é que você analisa, em Sakamoto, essa decisão da Suprema Corte, o impacto disso também nos comentários do próprio presidente Lula em relação a ele? Fabiola, não é só, inclusive, não é só né, a Suprema Corte não chamou apenas o Edmundo Gonzalez, né, o ex-embaixador e candidato principal da oposição, né, também chamou outros candidatos também que participaram do pleito para conversar diante dessa reclamação de contestação. Primeiro, a gente espera que a Suprema Corte, que tem uma excelente relação, para dizer o mínimo, para um grande eufemismo com o Nicolás Maduro, né, ouça o pleito, ouça as reclamações dos candidatos, né, que, segundo o governo, foram derrotados à eleição presidencial. As atas foram enviadas pelo Conselho Nacional Eleitoral para a Suprema Corte, né, os resultados das eleições. Há duas dúvidas agora, né, se todas as atas foram enviadas de fato e se aquelas atas que estão lá não foram manipuladas, dado o tempo em mãos do Maduro, né? Então a questão é essa, porque é o seguinte, no começo a oposição pedia sistematicamente que fossem abertas as atas, né, da eleição, que fosse garantido transparência à eleição. E aí o que acontece é que essa transparência não aconteceu, esperou, né, o governo teria entregue todas as atas para o Conselho Nacional Eleitoral, que agora estaria entregando para a Suprema Corte. Tem que ver se essas atas que estão lá correspondem às atas reais. A oposição tem cópia das atas, de pelo menos mil e poucas atas, ela é capaz de bater pelo menos essas atas com as atas que estão impostas para saber se elas foram manipuladas ou não, né? E tentar daí fazer uma contagem a partir daí. Só que, repito, tem que ver se neste momento a contagem. Muita gente fala, mas você não queria, tá aí. Mas jura, pequeno gafanhoto, né? Tá achando que a gente é o quê? Idiota, né? Uma coisa é o seguinte: uma coisa é você apresentar as atas logo depois, outra coisa é apresentar as atas muito tempo depois, semanas depois. Aí o bicho pega. Né, aí o negócio fica diferente, né? E tanto é que uma coisa que a gente comentou aqui no programa, a gente volta a comentar, muita gente ainda acha loucura, mas em determinados ciclos diplomáticos isso começa a bater de uma forma mais forte e incisiva, é tentar convencer ambos os lados de refazer as eleições. Agora, eu sei que são cerca de 15 mil urnas na Venezuela, com um número suficiente de observadores para acompanhar todas as urnas e fotografar o resultado de todas as urnas, né? Observadores independentes, né? E também, claro, do governo e da oposição, todo mundo junto para poder fotografar cada um e poder, assim, dessa forma, garantir a lisura do processo eleitoral, né? O problema é que, neste momento, nenhum dos dois lados indica que aceitaria algo desse tipo. Maduro se proclamou, né, vencedor e foi abençoado por Padrino Lopes, ministro da Defesa, né? E por conta disso, quem tem os militares do seu lado na Venezuela consegue, né, se manter no poder, ainda mais com o apoio de determinadas nações com as quais ele tem relações econômicas, como China, Rússia e Irã. Ao mesmo tempo, a oposição também não promete também não voltar atrás, né? O próprio Gonzalez, que era visto como uma figura mais moderada, né? E o governo brasileiro, mexicano, colombiano estava apostando isso, estava falando ontem isso com o Jamil Chad. Agora, a própria Corina, que é vista como uma figura mais radical, né, que foi proibida pelo chavismo de participar, e agora
e é um nome forte da oposição, está querendo também participar, ser figura central nesses processos de diálogo, o que o governo venezuelano também não vai aceitar. Então, é uma situação complicada que nenhum dos lados quer conversar. Só que é aquilo. Ainda tem um espaço de manobra e de pressão, por mais que esse espaço esteja se esvaindo. A grande dificuldade é que a alternativa ao diálogo é conflito, né? Ou violência, e isso é complicado e a gente não deveria aceitar. Então, o diálogo tem que haver pressão para isso, contudo, tá se diminuindo o tempo e as possibilidades. E esse ponto, né, o Josias, que é, por exemplo, o Gonzalez, ele faz aquele discurso que ele fez ontem, um discurso forte, dizendo que ele foi eleito presidente, ele motivando aí a continuar as manifestações pelo país e fora do país, principalmente, né, e fazendo essa manifestação, e aí logo após isso também ser chamado pela Corte, o Tribunal Supremo de Justiça do país. O próprio Maduro tem dito, né, desde a semana passada, Maduro diz que Gonzalez e Corina Machado, opositora também, eles têm que estar atrás das grades e que a justiça vai chegar para eles. E há aí né, uma questão colocada que é: será que é possível confiar na Suprema Corte venezuelana? Como é que fica essa situação de Gonzalez e essa presença dele nessa intimação? Não se sabe se ele vai, né? Não há instituição confiável na Venezuela, Fabiola. Todas elas estão sob controle do governo. A Comissão Eleitoral, a Procuradoria, o Tribunal de Justiça, todos esses órgãos são controlados pelo Nicolás Maduro, pelo regime, né? Então não há instituição confiável. E a novidade que sobreveio de ontem para hoje foi a divulgação de uma carta aberta na qual o Edmundo Gonzalez, que disputou a eleição com o Nicolás Maduro, ele se diz presidente eleito. Diz que houve uma fraude, se diz presidente eleito e conclama as Forças Armadas e as forças de segurança do país a interromperem a repressão às manifestações populares, né? E aí o Itamaraty e o Palácio do Planalto consideraram um erro. Agora, vai fazer o quê? O sujeito está sendo usurpado, a eleição está sendo fraudada. O Nicolás Maduro se declarou reeleito sem apresentar nenhuma evidência. Todas as evidências, aliás, conspiram contra essa conclusão. E aí a oposição vai ficar quietinha, esperando que o Brasil, junto com o México e com a Colômbia, consigam convencer o Nicolás Maduro a negociar com a oposição. Parece meio idílica essa solução. Então a oposição tem que se mexer. A oposição tem que soltar as suas notas, tem que estimular a população a ir às ruas. E o que aconteceu na sequência? A Procuradoria da Venezuela abriu um processo judicial contra o Gonzalez, a pretexto de apurar uma subversão da ordem, porque estariam indo contra as leis. Esse processo vai alcançar também a madrinha política do Gonzalez, que é a Maria Corina, e a Suprema Corte do país, o Tribunal Superior do país, chama o candidato Edmundo Gonzalez para que ele dê explicações. Então, está se preparando o terreno, como você lembrou, Fabiola, dias atrás, o Nicolás Maduro já declarou que a Corina e também o Gonzalez, o candidato que se contrapôs a ele na eleição, precisam ser presos. Estimou até o prazo da cadeia, pelo menos 30 anos. Então é difícil esperar que a oposição assista a tudo isso passivamente. É preciso que o Lula tome cuidado com o que está acontecendo, porque a sociedade brasileira também está observando isso. E lá atrás, no ano passado, quando o Lula recepcionou o Nicolás Maduro em Brasília e disse que havia democracia na Venezuela e que a versão segundo a qual a Venezuela estava submetida a uma ditadura era mera narrativa, que o Maduro precisava construir uma narrativa alternativa. Quando isso aconteceu, a Quest fez uma pesquisa na sequência e havia problema de inflação naquela época, havia problema de segurança pública, e a despeito de tudo isso, o problema que veio à mente quando os pesquisadores da Quest perguntaram
qual era a notícia negativa que eles associavam ao governo Lula, a maioria mencionou o fato de o Lula estar contemporizando com o ditador, com o Maduro. Então, a sociedade brasileira não está alheia ao que se passa na Venezuela.